Quando eu pego esse quadro e eu divido esse quadro e eu passo a cuidar apenas dessa parte do quadro, se você me falar de qualquer outra parte do quadro, não vai ter muito sentido para mim. A sua queixa não tem sentido para mim. Então é por isso que não adianta você falar, não é que o médico não queira ouvir, é que para ele não tem sentido. Esse quadrado que foi dividido, que passou a ser responsabilidade dele, desse médico, esse quadrado, ele não se ampliou, ele é apenas uma parte de um todo. Ele é apenas a parte de um todo. Mas ele ficou tão detalhado, que passou ele, quadrado, a ser o grande quadrado. E esse quadrado, devido à grande tecnologia, ao avanço do olhar do homem, o homem está olhando a célula com muita naturalidade. O homem está entrando no campo genético com muita naturalidade. Ele entra e enxerga, ele está mexendo lá, ele está tirando uma coisa, ele está colocando outra coisa, ele está colocando olhos azuis, ele está colocando cabelos lisos. O homem está fazendo isso. Isso é uma coisa muito natural. Esse quadrado, não é que esse quadrado cresceu, é que quando, imagina a seguinte situação, se eu olho para essa parede e eu estou aqui nessa parede olhando para ela, a minha relação com ela, olha a proporção. Então eu consigo aqui enxergar isso. Mas à medida que eu me afasto dessa parede, ela vai diminuindo. Mas ao mesmo tempo que ela diminui, a parede diminui, a amplidão do meu olhar acontece. Dá para entender esse raciocínio? Então, os sintomas, lá atrás, em Hahnemann, eles já são chamados, eles já são buscados para dar esse quadro geral. Então, esse sintoma fala desse quadro, esse outro sintoma fala desse quadro, esse sintoma fala desse quadro. Para você entender os sintomas, você tem que entender do quadro. Você tem que entender o quadro, você tem que conhecer o quadro. Se você está aqui nessa proposta terapêutica, entendendo que você vai ser especialista em crianças, em idosos, você vai atender problemas específicos de psicológicos, problemas emocionais, problemas de vícios, você está limitando o seu olhar. Você precisa entender que tudo que se apresenta é apenas parte de um todo. É apenas parte de um todo. E eu preciso entender, ou pelo menos eu preciso olhar para esse todo. Eu vou ter a compreensão e o conhecimento e o domínio disso tudo? Certamente que não. Até porque esse grande quadro, ele está se fragmentando. Então hoje você tem, se antes você fazia um semestre para estudar genética, hoje você precisa, para estudar essa mesma genética, você precisa de 3 semestres, 4 semestres, porque a genética se subdividiu. Você foi mais para perto dela. Quanto mais perto você chega, mais você vai vendo detalhes, mais você vai tendo informações. Então, a medicina oficial entende que esse sintoma é o problema. É o problema nessa célula que está afetando essa parte, que está causando esse distúrbio. Então, se eu resolver o problema nessa célula, eu resolvi o problema. Isso não é verdade. O que se apresenta aqui é como se eu estivesse na praia deserta, eu naufraguei e eu preciso pedir ajuda. E o que eu faço? Eu pego um monte de garrafas e escrevo um monte de bilhetes e coloco dentro dessas garrafas. E eu jogo todas essas garrafas no mar.
E essas garrafas, elas não vão juntinhas, elas não vão estar grudadas uma na outra e vão todas juntas para o mesmo lugar. O movimento das ondas, o movimento dos ventos vai fazendo com que cada garrafa vá para um lugar diferente. Uma vai ficar a 500 metros, outra a 2.000 metros, outra vai para o outro lado, outra pega uma corrente e vai lá para longe, mas todas elas têm um único objetivo, que é trazer ajuda para me tirar da ilha. A mesma coisa são os sintomas. Esse conjunto de elementos que se apresenta diante de você e que quer simplesmente fazer com que você entenda a grande e principal mensagem que o ser está dando, através daquele sintoma que está se apresentando. Tudo bem?